ele profetizando sobre o poder do Messias, a qual o Messias estava para vir. Isaías profetizando a respeito do Messias. Dizia, assim dizia a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este realmente é que foi prometido, que a virgem ia dar à luz um filho, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E cumpriu em nossos dias, não nos dias de hoje, porque já foi no dia em Israel, a qual tinha uma mulher, uma virgem, desposadas com um varão chamado José, a qual o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse que ela receberia do Espírito Santo e esperava o filho que foi prometido que viria, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o nascimento deste menino foi assim. Ora, o nascimento de Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desposada, ela estava na preparação para o casamento, ela estava preparando para o casamento, ela estava desposada, ela estava com compromisso para casamento com José. E de repente o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse para ela: você terá um filho. E logo realmente José, quando soube na notícia, ele quis fugir. Mas então José, seu marido, a qual é o futuro marido de Maria, ele tentou se fugir, porque na época a moça que ficava grávida, solteira, era morta apedrejada. A lei era matar apedrejadas. Então José, para não defamar, tentou se deixar secretamente. Eu creio que pela noite, quando depois de dormir um sono, ele ia fugir, porque ia sobrar também para ele, porque ainda não tinha casado, ele só estava desposado, ele estava na preparação do casamento. E ali então, ele tentou fugir da presença de Maria, mas ele projetando ele isso, eis que em sonho
quando ele foi dormir, para de madrugada fugir da presença de Maria, porque ela estava esperando um menino ainda solteira, e a lei era apedrejá-lo. Então ele tentou se fugir, e apareceu um anjo em sonho, e disse: recebe Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. Jesus significa Salvador, salvar o teu povo, porque salvará o seu povo do pecado. E diz que salvando do pecado, ele salva da morte, não a morte física, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele salvará do pecado da morte, porque o pecado gera morte. E disse assim: salvará do pecado. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. É por causa disso que a Bíblia disse: aonde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio. A Bíblia diz que bem claro, Jesus dizendo um versículo bem claro para ti, para descobrir as Escrituras. Ele disse no capítulo 11, Jesus orando a Deus e disse: Pai, graça te dou, porque ocultaste os sábios, os ocultos, ocultaste essas coisas, os sábios e entendidos, aqueles que eu disse que entende. Eu ocultei as coisas, os sábios e entendidos, mas tem revelado os pequeninos. É por causa disso que Paulo disse que nós somos salvos pela loucura da pregação. Porque um homem pode ser sábio do jeito que for, mas se o Senhor não revelar para ele a verdade, ele nunca chegará a um bom senso que Cristo é o que salva, liberta. Ele não veio para os que estavam sãos, mas para o que estava doente. Por causa disso que está escrito, os leigos, quantas vezes aquele que acha que sabe muito, muitos não sabem nada. E a Bíblia diz bem claro que é cego e nu diante de Deus, porque não se humilha diante da mão potente de Deus. Por causa disso que a Bíblia disse bem claro, o apóstolo Paulo, está escrito que nós somos salvos pela loucura da pregação. E Jesus disse na sua palavra: ocultei essas coisas dos sábios e entendidos e revelei os pequeninos. E os pequeninos, porque não sabem nada, ele declara aquilo que recebeu diretamente de Deus. Assim como José, pensando que sabia de tudo, ele sabia que
Se o judeu descobrisse que Maria estava grávida e solteira, eles matavam ela apedrejada. E também sobravam para ele, porque foi antes do casamento. Mas aqui está dizendo bem claro que não foi o homem, porque a Bíblia disse bem claro, dizendo assim: José, marido de Maria, a qual foi mãe de Jesus. Não disse que José é pai de Cristo, pai de Jesus. Na verdade, foi diretamente do Espírito Santo de Deus. O que está gerado nela não é do homem, é do Espírito de Deus. Aqui está falando: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia! E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Fuja do pecado da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, do engano, porque a Bíblia diz que este não herdará o reino do céu. Tudo isto acontecerá para que se cumpra o que foi dito por parte do profeta do Senhor, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido é Deus conosco. E ele prometeu que aonde está reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio. Aleluia! Sei que para muitos parece loucura, mas graças a Deus que nos dá vitória através de Cristo Jesus, o Salvador. E Jesus e José, despertando do sono, fez como o anjo te ordenou que recebeste sua mulher, e não conheceu até que deu à luz o filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. O importante, o mais importante dessa Bíblia Sagrada, dessa leitura que disse assim: e não conheceu. José não coabitou com Maria, enquanto não nasceu o filho, o primogênito de Deus, o primogênito de Maria. Aleluia! Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está escrito na palavra de Deus em Coríntios capítulo 15, em 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia disse bem claro que ele morreu por nós numa cruz, mas no segundo dia ele foi ao inferno e tomou a chave do inferno e a chave da morte. E está escrito no capítulo 15, verso 50 de 1 Coríntios, a carta de Paulo, dizendo, no versículo 54,
E quanto isto, que é corruptível, se revestida em incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestida em imortalidade. Aleluia! Então cumpre-se a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. A vitória nossa pela morte de Cristo Jesus. Se cumpriu a palavra, o que está escrito: tragado foi a morte de Cristo. Na vitória da ressurreição, nós sabemos que eles crucificaram, mataram, morreram na cruz, mas sabendo que ele realmente ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E disse assim: aonde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, porque nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, que está nesta praça, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Nós estamos aqui pregando esta palavra, não é por causa de dinheiro, porque dinheiro não compra céu. Somente o sangue de Cristo Jesus, a qual ressuscitou dos mortos, é que pode comprar a tua alma. E se Deus pedir a tua alma esta noite, para quem tu tens reservado a tua alma? Eu sei que o teu corpo está reservado para o cemitério, mas a Bíblia diz bem claro: havia um homem que tinha muitas mercadorias. Ele disse: a minha colheita foi grande, quebrarei os meus celeiros, o meu mercado, farei outros maiores, colocarei todo o mantimento dentro. E disse assim: come e bebe minha alma, porque tem muito em depósito. Mas apareceu sua uma voz no céu e disse: louco, se esta noite Deus te pedir a tua alma, para quem tu tem reservado? Aleluia! Nem Salomão, com todas as suas riquezas, se escapou da morte física, foi para um cemitério. Mas sabeis que naquele dia também ele ressuscitará. Aleluia! Para dar conta segundo as tuas obras. Não adianta o homem viver nessa terra, morrer e ir para o cemitério, mas não sabe ele que um dia ele precisa ressuscitar para dar conta segundo as tuas obras. Assim disse as Escrituras. Aleluia! Parece que a gente fica louco, mas a loucura da pregação faz que nós saltamos desta vida para a vida eterna. Aleluia! E hoje é a oportunidade para você arrepender-vos dos seus pecados, porque é chamado. Aleluia! Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, porque ele tem o seu livre arbítrio para escolher da onde você quer ir. Se você quer subir para o céu, alcança Jesus, o Salvador da tua alma. Mas se você não importa
gosta de ir para o inferno, a qual está reservado para o diabo e os seus anjos. E aqueles que praticam a obra do diabo também está enquadrado. Nós precisamos arrepender. Arrepender é dar 180 graus aquilo que nós estamos endereçados a fazer. Mudamos o nosso caminho. E o caminho, disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, o Salvador. Tu está pensando